E se Deus não? Mensagem 1. A soberania de Deus, parte 1. Vivemos dias tremendamente sombrios no mundo inteiro. Os noticiários falam de homens que do nada atiram contra multidões, matam pessoas sem explicações, quaisquer explicações para os seus atos. Os noticiários também falam de homens poderosos alimentando guerras para se perpetuar no poder, enquanto populações indefesas aos milhões morrem sem ter para quem apelar humanamente falando, fogem de seus países. E viver aqui no Brasil também se mostra bastante sombrio. Vemos jovens atirando e matando seus colegas numa sala de aula. Adultos ateando fogo numa creche e pondo fogo em crianças de 2, 3 anos de idade. Vemos políticos que nós elegemos ajudando a perpetuar o poder de líderes corruptos que os compram com dinheiro sujo. Vimos não há muito tempo atrás uma ministra entrando com um pedido de revisão salarial porque ela ganhava 61 mil reais a cada 30 dias e viu seus rendimentos cortados pela metade desse valor, que é o teto nacional. Ou seja, ao passar a ganhar cerca de R$1.000 por dia, ela teve o descaramento de comparar isso com trabalho escravo, enquanto 50 milhões de brasileiros ganham hoje menos que esses mesmos R$1.000 por mês. Isso sem contar que ela ainda tem motorista, carro oficial, fora outros benefícios do cargo. Que realidade sombria nós vivemos. Que realidade tremendamente contraditória nós vivemos. Há alguns dias recebi uma mensagem de WhatsApp e, como a gente tem que fazer, fui checar sua veracidade, né? E ela vinha de um certo Almir Favarin, teólogo e psicanalista. E ele chamou a atenção para a presente esquizofrenia social que ele diz que nós estamos mergulhados. O que ele dizia? Vivemos numa época onde querem que os padres se casem e que os casados se divorciem. Querem que os héteros tenham relacionamentos líquidos sem compromisso, mas que os gays se casem na igreja. Que as mulheres tenham corpos masculinizados e se vistam como os homens e assumam papéis de homens, papéis masculinos. Querem que os homens se tornem frágeis, delicados e com trejeitos como se fossem mulheres. Uma criança com apenas 5 ou 6 anos de vida tem o direito de decidir se será homem ou mulher pelo resto da vida. Mas um menor de 18 anos, ele não pode ser responsabilizado pelos seus crimes. Não há vagas nem remédios para os doentes nos hospitais, mas há incentivo e patrocínio do SUS para quem quer fazer cirurgia de mudança de sexo. Há acompanhamento psicológico gratuito para quem deseja deixar a heterossexualidade e viver a homossexualidade, mas não existe nenhum apoio desse mesmo SUS para quem deseja sair da homossexualidade e viver a sua heterossexualidade. E se tentar fazer, é crime. Ser a favor da família e da religião é equivalente à ditadura. Mas urinar em cima de crucifixos é liberdade de expressão. Aí pode. E a conclusão dele é a seguinte: se isso não for o fim, deve ser um ensaio. Você já parou para pensar em que país os seus filhos, os meus netos, estão crescendo? Que perspectiva há para eles de futuro? Diante de acontecimentos como esses que eu acabo de mencionar e tantos outros que nós ouvimos nos noticiários, lemos nos jornais, vemos na internet, eu pergunto a você que me assiste. Você que se diz cristão é levado para as Escrituras para saber o que elas dizem dos nossos dias e sobre o futuro? Você é tentado a pensar que Deus abandonou esse mundo à sua própria sorte? Nesta curta série de mensagens, Deus permitindo, eu desejo tratar de uma questão que, queiramos ou não, todos nós temos que encarar de frente. Quem é Deus para mim? Diante de acontecimentos como estes do nosso mundo, Ele é digno da minha confiança?
Se você é cristão, você tem familiaridade com certeza com a história relatada em Daniel 3. Os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles deixaram Nabucodonosor furioso porque se recusaram a se curvar e adorar a imagem de ouro feita por ele. Vocês lembram do que Nabucodonosor disse para eles? Daniel 3, 14 em diante. Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês se recusam a servir os meus deuses e adorar a estátua que eu levantei? Eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz, quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se, contudo, vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. E então, que Deus será capaz de livrá-los das minhas mãos? E qual foi a resposta deles? Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Deus, de fato, livrou os 3 miraculosamente. Os detalhes estão lá em Daniel 3. Uma história que vale a pena reler. E se você nunca leu, leia, por favor. Vale o tempo empregado. A confiança deles era inabalável de que Deus os livraria. Mas eles criam num Deus cuja soberania eles não contestavam. Pelo contrário, eles se curvavam a ela em total submissão. E é isso que lhes dava segurança. Por isso a frase, mas ainda que ele não nos livre. Com o evangelho triunfalista que anda solto por aí na TV, em tantas igrejas exóticas que surgem a cada esquina, é muito fácil crer-se numa vida cristã livre de quaisquer acidentes, quaisquer doenças, quaisquer reveses. Mas como é que nós tratamos da adversidade, por exemplo, de um casamento infeliz? Da decepção de um aborto espontâneo? Da tristeza ocasionada por um filho rebelde? E quando a ansiedade toma conta porque o provedor da família perdeu o seu emprego? Como ficam as experiências de frustração por esperanças que se desfizeram, por sonhos que não se realizaram? Como ficam as situações em que a injustiça nos atingiu em cheio? E quando uma carreira não decolou, ou um negócio que parecia promissor virou uma fonte de dívidas por anos a fio? E quando percebemos que há uma enfermidade que não passará mais, um filho, uma filha com uma limitação física que não irá embora? Quando não confiamos em Deus, nós duvidamos da sua soberania, questionamos a sua bondade ou o seu amor e questionamos a sua sabedoria. Mas quando confiamos em Deus a despeito das circunstâncias, aprendemos a passar pela vida com todos os seus reveses, com uma atitude que glorifica a Deus. Vamos procurar tratar dessa questão de quem é Deus para mim? Ele é digno da minha confiança? Porque a resposta a ela é chave para o nosso entusiasmo com o que Deus revelou nas Escrituras. Eu fico pensando nas profecias bíblicas, olhando para o futuro. Mas primeiramente nós precisamos observar que Deus está no controle. Em 1 Timóteo 6,15 nós lemos: Deus é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Na década de 80, portanto 40 anos atrás aproximadamente, o livro Quando Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas, escrito pelo rabino Harold Kushner, se tornou um best-seller. Ao comentar sobre o livro de Jó, ele disse que o autor do livro, aspas, ao se ver forçado a escolher entre um Deus bom que não é totalmente poderoso ou um Deus totalmente poderoso que não é completamente bom, ele preferiu crer na bondade de Deus. Fecha aspas. E o rabino Kushner não está sozinho nessa crença. Porque a suposição implícita é: se Deus é tanto poderoso quanto bom, por que há tanto sofrimento no mundo? Ou Deus é bom e não é todo poderoso, ou ele é poderoso e não é completamente bom. Não há como as duas ideias conviverem, eles dizem. A Bíblia ensina que as ideias convivem sim.
e convivem muito bem. Deus é soberano, Ele é todo-poderoso e Ele é bom, Ele é amoroso. Em teologia nós chamamos esse ensinamento de providência de Deus. O problema é que providência, numa análise não bíblica, apenas baseada na experiência, somente é aplicada primeiro a eventos agradáveis. Nós relutamos em atribuir à providência de Deus coisas ruins que acontecem. Segundo, a expressão providência de Deus é usada para insinuar que Deus intervém em momentos específicos de nossa vida apenas para o nosso interesse. É como se o controle de Deus em nossa vida se assemelhasse ao pit stop da Fórmula 1. No restante dos momentos, ou nós somos mestres do nosso próprio destino, ou de modo inverso, somos vítimas de circunstâncias infelizes ou de pessoas más que cruzam o nosso caminho. O autor Jerry Bridges resume bem o significado bíblico de providência em seu livro Confiando em Deus. É o constante cuidado de Deus e seu absoluto controle sobre toda a sua criação para a sua própria glória e para o bem do seu povo. Ou seja, Deus jamais busca a sua própria glória à custa do bem dos seus filhos, ou jamais busca o bem dos seus filhos à custa da sua própria glória. Se quisermos aprender a confiar em Deus, principalmente em meio à adversidade, nós precisamos crer que, assim como Ele não permitirá que nada aconteça que venha a subverter sua própria glória, Ele não permitirá que nada venha a arruinar o bem que Ele está operando em nós e para nós, seus filhos, aqueles que um dia tiveram um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. E para entendermos isso melhor, nós precisamos fazer algumas perguntas, algumas considerações quanto às ações específicas de Deus e a interpretação humana disso. A primeira coisa que queremos ver é que Deus sustenta. Em Hebreus 1:3 nós lemos: o Filho sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Em Colossenses 1:17, Paulo afirma que em Cristo tudo subsiste. Ou seja, as leis da natureza nada mais são do que a expressão física da imperturbável vontade de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo. As estrelas continuam no seu curso porque Deus as mantém assim. A Bíblia diz: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Isaías 40:26. A ação sustentadora de Deus vai além da criação inanimada. Ele a tudo dá vida. Neemias 9:6 diz: tu deste vida a todos os seres e os exércitos dos céus te adoram. Ele constantemente sustenta aquilo que ele mesmo criou. Ele cobre o céu de nuvens, concede chuvas à terra e faz crescer a relva nas colinas. Ele dá alimento aos animais e aos filhotes dos corvos quando gritam de fome, diz o Salmo 147. Mas acima de tudo, a Bíblia afirma que Deus sustenta a você e a mim. Cada fôlego nosso é um presente de Deus. Cada garfada de comida nos é dada por Deus. Como Paulo diz em Atos 17, ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Sabe o que isso quer dizer? Que se você se atrasasse por algum compromisso seu, porque seu carro teve uma pane, Deus estaria no controle. Se Ele controla a sua vida, Ele controla cada parafuso, cada porca ou peça do carro em que você anda. O mesmo acontece com o ônibus, com o metrô, se eles são o seu meio de transporte. Nós queremos também considerar o fato de que Deus governa. Deus governa as ações de todas as criaturas, homens e animais. Daniel declara: o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, e põe no poder o homem mais simples.
Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer-lhe: o que fizeste? Daniel 4, 17 e 35. Ninguém é capaz de agir fora ou contra a soberana vontade de Deus, mas é justamente porque o homem não consegue entender o que Deus faz que ele sente a tendência de questionar a sabedoria de Deus. Providência, portanto, é Deus sustentando e governando o seu universo, fazendo com que todos os eventos concorram para um fim designado. Mas na nossa mente fica aquela pergunta: acaso ou Deus? Os incrédulos não creem nisso que eu acabei de falar. Por isso eles descartam tanto a criação de Deus quanto a sua providência. São chamados de ateístas. Aliás, há um excelente livro combatendo o neo-ateísmo chamado Cosmos, Criador e o Destino Humano, de Dave Hunt, publicado pela editora chamada Da Meia-Noite. Eu recomendo esse livro para você. Mas além dos ateístas, aos que fabricam um Deus conforme as suas próprias especulações, como os deístas do século XVII, que criam que Deus criou o mundo, como que deu corda no mundo e depois abandonou sua própria sorte. Aliás, mesmo entre os chamados crentes, nós encontramos deístas na prática, que creem que Deus é soberano, mas ele escolhe não exercer sua soberania nos eventos do dia a dia. Mas de acordo com Jesus, Deus exerce sua soberania ininterruptamente. Jesus diz em Mateus: não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Ele está falando da linguagem dos animais vendidos para o sacrifício no templo de Jerusalém. E ele continua: contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Enquanto é fato que o amor de Deus não nos protege de toda e qualquer dor e sofrimento, como se fosse uma redoma ao nosso redor, também é verdade que toda dor e sofrimento estão debaixo do absoluto controle de Deus. O problema surge quando os que se dizem crentes em Cristo não se conformam com o fato de que nós não entendemos como Deus está agindo. Como se entender tudo que Deus fizesse parte da nossa descrição de cargo. Aí eles abraçam outra doutrina que não a providência de Deus. E nessa hora eles atribuem muita coisa ao mero acaso. Então aí acaba se pensando: será que Deus é bom, mas não é soberano? Há cristãos que, baseados na experiência e não no que dizem as Escrituras, eles creem que Deus é bom, mas Ele não é soberano. Portanto, ele fica frustrado ao ver o nosso sofrimento. Nós já respondemos a isso: ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem dizer-lhe o que fizeste. Daniel 4, 35. É fato que Deus está envolvido numa batalha invisível com Satanás através dos tempos. Esse é o assunto do meu DVD. Será que o diabo tomou conta? Que se você tiver interesse, entre no site da Chamada da Meia-Noite e encomende lá. E Deus está envolvido nessa batalha por escolha soberana dele. Ele poderia ter acabado com ela instantaneamente se ele quisesse, mas ele escolheu não fazê-lo. E frequentemente o povo de Deus, por causa dessa batalha cósmica, se encontra em pleno campo de batalha, às vezes até com a intensidade de uma vida de Jó, como ele exemplifica bem. Mas mesmo Satanás precisa da permissão de Deus para tocar nos filhos de Deus, como aconteceu com Jó. Você ouviu o que eu disse? Satanás precisa da permissão de Deus para tocar nos filhos de Deus. Não para tocar naqueles que não são filhos de Deus, e conforme 1 João 3,8, e conforme Jesus mesmo disse aos fariseus em João 8,44, por não serem filhos de Deus, são filhos do diabo. Mesmo numa guerra invisível, Deus continua soberano. Isso nos traz a tratativa específica desse assunto de que Deus é soberano. O Salmo 33, 10 e 11 declara: o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Ian Murray,
que é um exímio biógrafo, num dos seus livros ele conta de um personagem que, em certa manhã de 1902, ao descer para o café, encontrou seu pai lendo sobre a coroação do príncipe Eduardo VII da Inglaterra, que deveria acontecer dali a alguns dias. E o pai vociferou bravo o fato de não haver, na proclamação da coroação impressa naquele jornal, a expressão Deo volente, se Deus quiser. Aquilo ficou na cabeça daquele menino e o impactou ainda mais profundamente quando a coroação não aconteceu no dia marcado. Ela teve que ser postergada devido a uma apendicite de Eduardo VII naquele dia. A essência da soberania de Deus é que Ele faz o que lhe apraz. E Ele é quem determina se podemos ou não fazer conforme planejamos. Há bons autores, gente piedosa, que crê que Deus, ao criar o homem com o que chamam de livre-arbítrio, e ao torná-lo corregente da terra, ele teve que limitar-se a si mesmo, tornando-se dependente daquilo que o homem viesse a escolher fazer. Como é que nós respondemos a isso? Se houvesse um único evento em todo o universo que pudesse ocorrer fora do controle soberano de Deus, Deus não seria confiável. O amor dele pode ser infinito e sabemos que é, mas o poder de Deus, se for limitado, se os seus planos puderem ser frustrados, nós não temos como confiar nele. Por isso Paulo afirmou que nós podemos confiar a Deus o que de mais precioso nós temos, o nosso destino eterno. Ele escreve dizendo: por esta causa sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Embora Deus, por motivos que só Ele mesmo conhece, permita que pessoas ajam contra e até mesmo afrontando sua vontade revelada, por exemplo, o pecar, Ele jamais permite que as pessoas ajam contra a sua vontade soberana. O profeta Jeremias declara: quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não o tiver decretado? Apocalipse 3,7 diz: o que Ele abre, ninguém pode fechar. O que Ele fecha, ninguém pode abrir. Nós fazemos planos, mas esses planos só serão bem-sucedidos se compatíveis com o propósito de Deus. Provérbios 19:21 diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E quando pessoas más praticam atos deliberadamente mal intencionados contra os filhos de Deus? Ou quando pessoas erram, falham, e isso traz consequências como um acidente de trânsito, onde nós saímos feridos ou alguém próximo a nós sai ferido ou até morre. A Bíblia responde: não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Provérbios 21:30. Por isso Jó declarou: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Querido, querida, nada é trivial a ponto de escapar o controle soberano de Deus. Nada é grandioso demais para estar além do poder de Deus controlar. Só que a soberania de Deus nem sempre é evidente. Talvez uma das nossas maiores dificuldades seja que nós queremos enxergar tudo fisicamente. Temos problema em crer num Deus soberano quando o que está evidente são pessoas injustas, ou até mesmo ímpias, que fazem coisas ruins que nos levam a sofrer. O mesmo acontece quando experimentamos o fruto de erros, negligências de outras pessoas. É difícil enxergarmos Deus agindo através de circunstâncias secundárias e através de seres humanos débeis e pecadores. Mas é exatamente a capacidade de Deus de orquestrar as multiformes ações humanas para cumprir os seus propósitos que torna a sua soberania algo tão maravilhoso quanto é misterioso. O que dizer, por exemplo, das incontáveis situações que nos fazem escapar de um acidente, de sermos assaltados, feridos, que nós nem sequer percebemos. É disso que o Salmo 121 fala. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta.
Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele sempre está alerta. Esse é um dos motivos porque o livro de Esther, livro que nem sequer cita o nome de Deus, está na Bíblia. Ajudar-nos a enxergar a mão soberana de Deus agindo nos bastidores, cuidando do seu povo. No capítulo 6 de Esther, por exemplo, a vida do povo judeu estava em perigo porque Amã, um homem diabólico, manipulava as circunstâncias para que o rei persa Xerxes ordenasse a execução dos judeus. E esse decreto foi assinado. E como é que Deus agiu nos bastidores? Certa noite, o sono fugiu de Xerxes. E ele pediu que o livro das crônicas do reino fosse lido para ele. Na leitura que foi feita, o rei ficou sabendo de um judeu chamado Mardoqueu, que estava na iminência de ser enforcado na manhã seguinte. Havia, em ocasião anterior, denunciado um complô para tirar a vida do rei, e esse Mardoqueu jamais havia sido recompensado por isso. E o que aconteceu é que o homem maligno que estava prestes a enforcar Mardoqueu, Amã, teve que honrá-lo publicamente. E o desfecho da história é que o rei fez um outro decreto, assinou um outro decreto permitindo que os judeus se defendessem. E a vitória foi total. Por isso, desde então, os judeus religiosos celebram a chamada festa do Purim, todo ano. Eu pergunto para você, por que o rei perdeu o sono bem naquela noite? Por que ele não pediu música para embalar seu sono, e sim a leitura enfadonha de crônicas do reino? Por que a leitura foi feita naquele exato episódio de Mardoqueu denunciando o complô contra a vida do rei? Por que Mardoqueu não foi recompensado naquela época? Por que o rei Xerxes resolveu, naquele momento, honrar a Mardoqueu? E por que Amã apareceu naquele momento para pedir permissão ao rei para enforcar Mardoqueu? Porque Deus estava no controle de tudo. Cada um dos eventos. Só não enxerga quem não quer. Então Deus sempre orquestra os eventos da minha vida para o meu bem? Essa é a pergunta natural a se fazer se você é salvo por Cristo Jesus. A resposta é um solene e absoluto sim. Romanos 8:28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Poderia ser mais claro? Mas e esse bem? O que é? São circunstâncias imediatas agradáveis? Não é bem isso. O versículo 29 esclarece para nós. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O bem a que se refere o versículo 28 é o sermos conformados à imagem do seu Filho. Só isso é coerente com o que eu já citei anteriormente. Deus jamais busca a sua própria glória à custa do bem dos seus filhos, ou jamais busca o bem dos seus filhos à custa da sua própria glória. Sabe por que esse bem é o sermos conformados à imagem do seu Filho? O versículo 30 responde: aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. O sermos conformados à imagem de seu Filho, que é um processo pelo qual nós estamos passando, se cremos em Cristo Jesus, processo chamado de santificação, ele só faz sentido quando nós pensamos nesse destino final, já declarado por Deus, a nossa glorificação. É só à luz dessa confiança de que um dia estaremos glorificados diante de Deus que faz sentido, por exemplo, a ordem de Paulo lá em 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias. Como daremos graças em todas as circunstâncias de nossa vida se não tivermos a convicção que Ele está operando para o nosso bem em todas as coisas? É com base nisso que nós entendemos melhor, por exemplo, Efésios 2:10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Nós somos como que um poema que Deus está escrevendo. Ele ainda não acabou. E isso para o nosso bem e para a sua própria glória.
Ou seja, não há contingências com Deus. Efésios 1 diz que Ele faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Se apenas parássemos para ouvir o que a palavra de Deus declara, se parássemos de olhar para a experiência como parâmetro seguro para formarmos a nossa teologia, gente, a nossa vida seria bem mais tranquila, bem menos tensa, menos estresse. E certamente a nossa atitude traria mais honra e glória para Deus. Eu acho extremamente interessante Deus ter se preocupado em nos dar tantos exemplos na Bíblia, como o de Esther, justamente para aprendermos sobre sua soberania. O livro de Ruth, uma série que nós pregamos há algum tempo atrás aqui no Conexão Beriana, todos os eventos relatados nesse livro da Bíblia não foram coincidência, não foram simplesmente eventos extraordinários, não simplesmente aconteceram. A mão soberana de Deus estava ali orquestrando tudo. A história de José, outra série que nós já pregamos aqui no Conexão Beriana, é outro testemunho portentoso da mão de Deus em ação. E ali José reconhece claramente que mesmo as circunstâncias mais desagradáveis, como as que ele passou, vendido como escravo pelos próprios irmãos, preso injustamente, esquecido humanamente falando no fundo de uma cela, tudo fazia parte do plano perfeito de Deus para a vida dele, para a glória de Deus. Justamente por ter consciência da soberania de Deus atuando em cada circunstância da sua vida, ele chegou à posição de segundo homem mais poderoso do mundo da sua época. E isso aos 30 anos de idade. E acabou atuando como salvador da humanidade. Na forma que ele administrou uma fome mundial que durou 7 anos. E José expressa isso de forma muito bonita em Gênesis 50, quando seus irmãos temem que ele se vingue pelo que fizeram a ele. No versículo 15 de Gênesis 50 nós lemos: uma vez que seu pai estava morto, porém, os irmãos de José ficaram temerosos e disseram: agora José mostrará sua ira e se vingará de todo o mal que lhe fizemos. José, porém, respondeu: não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Com que finalidade Deus colocou histórias como essa na Bíblia? Paulo responde em Romanos 15:4. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Eu penso que nossa primeira prioridade prática na vida cristã, especialmente em termos de adversidade, seja honrar e glorificar a Deus através da nossa confiança nele. É natural em momentos assim nós darmos prioridade à obtenção de alívio de nossos sentimentos de dor, de decepção, de frustração. É um desejo natural. E Deus prometeu nos suprir com graça suficiente em nossas provações e prometeu nos dar paz para substituir a nossa ansiedade. Mas assim como a vontade de Deus deve ter precedência sobre a nossa vontade, da mesma forma a honra a Deus deve ter precedência sobre os nossos sentimentos. Nós honramos, glorificamos a Deus quando optamos por confiar nele, quando não entendemos o que ele está fazendo, ou mesmo não entendendo por que ele permitiu ocorrer alguma circunstância adversa. Eu creio que entenderemos esse processo um pouco melhor na mensagem da próxima semana, quando nós começaremos abordando o assunto a soberania de Deus sobre as pessoas. Que Deus permita que nós estejamos juntos na próxima semana. Deus lhe abençoe.